Olá, está no ar mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós vamos falar sobre uma atividade que está em crescimento no estado e vem estimulando a economia rural capixaba. É a plantação de seringueira. Quem vai falar um pouco mais para a gente sobre esse tema é o Pedro Galveias. Ele é coordenador do Programa Estadual de Silvicultura do Incapé. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Pedro. Obrigado. Mais uma vez à disposição aqui para conversarmos. Vamos falar um pouquinho sobre a história, da seringueira. É uma história bastante curiosa e tem a ver, está ligada à nossa economia há séculos, né, Pedro? A seringueira é uma planta muito importante hoje na economia mundial. Nós temos hoje no mundo em torno de 10 milhões e meio de hectares cultivados com a planta da seringueira e o Brasil tem apenas 1% desse plantio. É uma planta de origem da Amazônia, já foi a cultura mais importante do Brasil no século XVIII, no século XIX e início do século XX. A economia de Manaus, né, girava toda em função da renda da borracha. O estado do Acre, né, acho que as pessoas, muitos devem ter visto aí a série que passou na Rede Globo há um tempo atrás, mostrando, né, como que o Acre, né, veio fazer parte do território brasileiro. Isso porque os seringueiros, né, que lutaram pelo Acre, que tiveram aquela luta ali e optaram a integrar aquele estado ao Brasil. Mas a história da borracha, ela começa desde quando Cristóvão Colombo chegou e encontrou com os índios aqui, brincando, né, com bola de borracha, faziam alguns sapatos de borracha, tinham alguns artefatos muito rudimentares, e os europeus levaram isso como curiosidade para a Europa, aquele material que tinha algumas propriedades que eles não conheciam. Mas só em torno de 1700, mais ou menos, é que o europeu descobriu que poderia usar aquela borracha para impermeabilizar capas para chuva, e aí isso teve muito uso militar, para impermeabilizar barraca dos militares que iam para a guerra, e aí isso começou a se tornar um produto de muito valor, né? E em torno de 1850 já apareceu o uso para borracha de apagar nas escolas, e isso aumentou muito a demanda. E aí o Brasil era o único produtor de borracha naquela época. Tinha a seringueira, que tinha uma borracha com a qualidade muito superior a qualquer outra borracha produzida em outro lugar. E ganhou-se muito dinheiro. Manaus, né, tinha teatro no início do século passado, trazia os melhores shows da Europa, né? Costuma-se até se dizer na gíria que acendia-se charuto com nota de $100 naquela época. Então, tem um americano que agora publicou um livro, 470 páginas, esse livro está publicado em várias línguas do mundo, e conta a história de como que as primeiras sementes de seringueira saíram do Brasil e foram para a Europa. Esse período foi um período muito difícil para a economia do Brasil, porque o Brasil tinha, né, no início do século XX, uma renda muito grande que vinha da exportação de borracha, como o único, né, abastecedor de borracha do mundo. E com a ida dessas sementes para a Inglaterra e da Inglaterra para o Sudeste Asiático, quando essas plantas cresceram lá, eles colocaram mais tecnologia nessas plantações deles, eles passaram a ofertar no mercado internacional um produto muito mais barato do que o nosso produzido na Amazônia. E aí todos os nossos produtores na Amazônia foram à falência, o teatro fechou, a cidade de Manaus praticamente faliu naquela época, virou uma favela. Bom, depois de contextualizar aí a história da borracha, né, Pedro?
Agora parece que o Brasil está redescobrindo a borracha natural e o Espírito Santo se tornou o quarto maior produtor desse tipo de produto do Brasil. Como é que chegamos a isso? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Como é que pode o país, da onde a planta se origina, né? Essa planta vai para o mundo e o Brasil hoje tem que comprar 70% da borracha natural que consome. Nós, brasileiros, tínhamos e ainda temos um certo bairrismo. Então, pensava-se que a seringueira, sendo uma planta do Amazonas, era uma planta que só podia ser explorada na Amazonas. Era um mercado deles. Só eles é que poderiam plantar seringueira, cultivar e produzir borracha no Brasil. Então, todos os programas de governo que houveram no passado, esses programas foram dirigidos para a região amazônica, centro de pesquisa, tudo na região amazônica. Mas nenhum deles teve sucesso por uma única razão. Existe uma doença chamada microciclo Hulley, que é uma doença causada por um fungo, em que essa doença, quando você pega as plantas de seringueira e colocam elas em plantio homogêneo, elas destroem o seu seringal na região amazônica, porque a umidade na região amazônica ela é alta um ano inteiro. Então o fungo ele se multiplica durante todo o ano e destrói o seringal. O que não acontece na região do Sudeste Asiático, para onde os ingleses levaram, lá chove muito, mas eles têm um período de inverno que é seco. E esse período de inverno seco, o fungo ele não se multiplica. O ciclo dele é quebrado. Então o fungo acaba nem existindo lá, ele não foi levado para lá e se chegou lá ele desapareceu. Bom, no Espírito Santo, né? Aqui no estado do Espírito Santo, como o estado de São Paulo, Bahia, eles não participavam desses programas por uma política de governo. Mas em torno de 1950, mais ou menos, começaram a ter os primeiros plantios na região sudeste. E com isso a planta da seringueira começou a se mostrar viável aqui em plantios homogêneos e com produtividades igual ou superior àquelas praticadas no Sudeste Asiático. A questão do fungo aqui. Aqui nós temos o inverno seco. Aqui o nosso é até contraditório o que eu vou falar agora. Junho, julho e agosto aqui não chove. Esse ano está totalmente atípico, né? Está chovendo, mas o normal aqui é não chover em junho, julho e agosto. Então nós temos esse período seco aqui nessa região em que esse ciclo do fungo é quebrado igual no Sudeste Asiático. Então a planta aqui tem o sucesso igual tem lá. Nós temos conseguido produtividades melhor do que as deles. Tem regiões aqui que predominam esse tipo de cultura? Já está assim em andamento? Já está tirando assim lucro? Falando de Brasil ainda, tá? O estado de São Paulo hoje tem 58% da produção brasileira de borracha. Eles já têm plantado lá em torno de 70 mil, pouco mais de 70 mil hectares de seringueira. O estado do Espírito Santo, nós acreditamos que nós já tenhamos em torno de 15 a 16 mil hectares. Já houve um crescimento bastante expressivo de 2003, quando nós começamos a trabalhar mais intensamente, a 2007, quando foi lançado o programa de expansão, eram 8 mil hectares de seringueira. E hoje nós acreditamos que já tenhamos 15 mil hectares. Os produtores estão acreditando nessa cultura, estão plantando e estão tendo bons lucros. O estado da Bahia também tem plantado, o estado de Minas Gerais, também o sul de Minas está plantando bastante seringueira, Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. Tem uma região de Goiás também que se mostrou que é muito boa para seringueira. Estão se plantando. O que é importante nisso é que o Brasil importa 70% do que consome. E isso custa caro ao país. Nós gastamos, no ano passado, 2 bilhões e 100 milhões importando borracha.
Isso é muito dinheiro, é o segundo produto na pauta de importação do setor agrícola. Só perde para o trigo que nós importamos da Argentina. Depois do trigo vem a borracha que nós importamos, principalmente da Tailândia, da Indonésia, da Malásia e do Vietnã. Esses países praticamente são eles que exportam, nos abastecem com borracha. E nós temos ficado também um pouco preocupados com esse mercado, porque a China está crescendo muito. E esses países estão ali, vamos dizer assim, no quintal da China, né? E a China está puxando, sugando essa borracha toda. E eles dão preferência a abastecer a China e pode, num futuro próximo, a continuar, né, esse crescimento que tem hoje da economia, eles terem dificuldade de fornecerem borracha para nós. Então, nós estamos aqui no Brasil num programa de tentar, talvez até o ano de 2030, 35, conseguir aproximar, pelo menos, da autossuficiência. Para isso está se plantando bastante. Esse programa que o senhor falou é o ProBores, né, o Programa de Expansão da Eveicultura Capixaba, foi lançado em 2007, Pedro? Ele foi lançado em 2007. E, atualmente, o governo atual, né, o governo Casagrande, lançou um programa chamado Reflorestar, que é um programa muito grande, muito ousado. É um programa que pretende plantar 10 mil hectares por ano e que o programa nosso, ProBores, ele se insere dentro desse programa. Dentro desse outro programa dentro também, desse outro né? programa também. E com uma filosofia também bem mais moderna, que é a filosofia de plantar em sistemas agroflorestais. A seringueira, ela combina muito bem, ou seja, você pode plantar em SAF, que a gente diz no linguajar, né, oral, você plantar carreiras de café, carreiras de seringueira, ou em vez de café você pode colocar cacau, você pode colocar cupuaçu. Mas tem algumas palmar. culturas que se adaptam melhor, né, junta com a seringueira. O café é a cultura que acho que melhor se adapta, né? É impressionante como que há uma sinergia entre essas duas culturas. A presença da seringueira faz melhorar a produção do café. Então isso é muito importante para o nosso produtor, principalmente na região noroeste, em que ele pode plantar a seringueira, o café, e ele vai colher o café dele depois na sombra até. Ele vai ter um pouco de sombra, pelo menos, para poder colher o café. É importante a pessoa, principalmente que está querendo começar nessa atividade de plantar seringueira, porque a seringueira demora um pouquinho para começar a dar borracha, a dar o látex, né? A seringueira ela leva um tempo aí, médio de 7 anos para iniciar a produção. Já colheu muito café até lá. Então ele pode colher, está colhendo o café aí, ele não precisa estar... Dependendo de só outras coisas. Bom, Pedro, eu vou pedir licença ao senhor um instantinho, porque este primeiro bloco chegou ao final. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. E você que está em casa, não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo Pedro Galveias, ele que é coordenador do programa de silvicultura aqui da Secretaria Estadual da Agricultura. Bom, Pedro, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o ProBores, né, que é um programa de expansão da eveicultura aqui no estado. Como esse programa ele tem agido, né? Quais são os avanços até agora, desde 2007? Como é que o produtor pode ter acesso aos benefícios dele? O ProBores, ele veio, né, para atender dentro daquela meta do governo, que é aumentar de 8 mil hectares para 75 mil hectares as áreas plantadas com seringueira no estado do Espírito Santo até o ano 2025. O ProBores, ele tem uma parte dele, né, que é diretamente com os produtores rurais, em que nós subsidiamos mudas de seringueira para o produtor. A muda da seringueira é uma coisa difícil. Ela é difícil de ser produzida, ela é cara,
ela custa hoje no mercado em torno de R$ 6,00 uma unidade. Então, é difícil para os viveristas do estado também, né, estar investindo numa muda tão cara, sem ter uma certeza de que vão vender. Então, o estado tem ido ao mercado, comprado muda dos viveristas do estado e passa essas mudas para os produtores que são cadastrados nos escritórios do INCAPé. O produtor, ele procura o escritório do INCAPé no seu município, fala do desejo dele, né, de plantar seringueira, e o técnico do INCAPé repassa essa necessidade dele e nós, através do ProBolis, procuramos atender. O produtor, dentro desse programa, ele pode plantar até 5 hectares de seringueira, até 5 hectares por ano. A preferência também ela é dada a produtor de agricultura familiar. As primeiras mudas que ele, para atender a 1 hectare, que é em torno de 800 e poucas mudas que nós passamos, ele tem um desconto de 80% nessas mudas. Então, o primeiro hectare ele recebe desconto de 80%. Para ele plantar mais um segundo, terceiro e um quarto hectare, esse desconto cai para 50% no valor da muda. E se ele quiser um quinto hectare, esse desconto é só de 30%. Ou seja, o desconto ele é acumulativo, tá? Esse produtor, então, ele é marcado o dia e a muda é entregue no município dele. A assistência técnica é dada pelo técnico do INCAPé, que acompanha ele em todas as fases. E como é que está a adesão, né, dos produtores a esse programa? O senhor falou que tem uma meta, né, justamente para ser até 2025, mas já tivemos aí alguns avanços de 2007 para cá, né? O nosso programa, tá, com muda, ele tem encontrado um problema difícil de resolver, que é a disponibilidade de muda. Nós temos, o governo tem o dinheiro, tem a disposição para comprar a muda, mas os viveristas não conseguem ofertar as mudas em quantidade. As mudas que nós compramos, que eram para ser entregues até dezembro do ano passado, os viveristas até hoje não conseguiram nos entregar. E estão querendo nos avisar que talvez não entregue até dezembro. Então há uma dificuldade muito grande para os viveristas ainda em conseguir atender a essa demanda do Estado. Os produtores que estão plantando por conta própria, eles têm buscado muda fora do Estado ou produzido as suas próprias mudas. E com isso a área tem avançado, né? Nós conseguimos já praticamente dobrar a área de seringueira nesse espaço de tempo aí. E essa produção que a gente tem aqui no estado, atende à nossa própria demanda ou não? Toda borracha produzida no estado do Espírito Santo, ela hoje é processada pela usina que fica em Soretama. E essa borracha ela é enviada ou para Salvador, para uma cidade perto, próxima de Salvador, ou cidade de São Paulo, que ela vai para a fabricação de pneus. Então aqui para dentro não fica, né? 80% da borracha é pneu de carro. Aqui dentro, para atender a indústria local, infelizmente não há muita demanda, que não existem indústrias aqui que demandam, né, para fazer artefatos de borracha. É muito pouco. E essa borracha ela vai então para produção de pneus. Um pneu de automóvel, ele tem em torno de 30%, 35% de borracha natural e o restante é de borracha sintética de petróleo. Varia muito esse percentual. Se você pensar num pneu de avião, por exemplo, que são pneus que tem que ter muita resistência, são pneus que têm que ter uma qualidade muito grande, né, para aguentar o impacto do avião quando bate no solo, aí é 100% de borracha natural. Bom, mas de qualquer forma, mesmo que, né, essa industrialização não aconteça aqui, né, é uma boa opção para o produtor rural, principalmente o de base familiar,
Porque tem uma outra vantagem, né? A plantação de seringueira, ela é boa para o meio ambiente. É isso, Pedro? Ela é. A planta de seringueira é considerada, né, pelo pessoal que milita nesse ano como uma planta amiga do meio ambiente. Por quê? Duas plantas de seringueira, elas, aos 15 anos de idade, elas já captaram, ou seja, já retiraram da atmosfera 1 tonelada de carbono. Então ela é uma máquina de extrair carbono atmosférico. A seringueira, esse carbono, ele vem na forma de raiz, né, que cresce, em forma do caule da planta, né, carbono também, folhagem, e grande parte, a própria borracha que sai, né, o látex que você tira e exporta aquilo, ele é praticamente composto de carbono e água. Então você está ali extraindo carbono e água todo dia, né? Através daquela planta. O preço pago ao produtor hoje é um preço que eles consideram satisfatório? Eu acho que é a melhor atividade agrícola hoje, tá? Para quem pode, quem tem uma área, né, que é boa para seringueira, não, sem sombra de dúvida, é a seringueira. Hoje você tem. Não vou falar de hoje, não, vou falar do ano passado. No ano passado nós tínhamos trabalhadores rurais, né, que sangram a seringueira, que ganhando R$ 2.000 no meio rural. Um produtor, ou seja, um pequeno produtor que tivesse 5 hectares de seringueira plantada, que é uma área relativamente pequena, ele tinha uma renda o ano passado em torno de R$ 2.000, R$ 2.500 por mês, só daquilo ali, líquida, renda líquida. Uhum. Então, é uma atividade que demanda mão de obra só na parte da manhã, porque você vai extrair a borracha entre 5 horas da manhã e 9 horas da manhã, e aí encerrou, você pode ter outras atividades na propriedade, como se você tiver o consórcio com café, o resto do dia você vai cuidar do café. Uhum. O senhor me disse que a muda é muito complicada de se trabalhar. E o trato cultural, depois que já está plantado lá no terreno, é complicado também, Pedro? A seringueira ela dá um certo trabalho no primeiro e segundo ano, que você tem que manter ela bem limpa. Tem que adubar também. A adubação dela não é pesada, mas depois que ela começa a ser explorada no 7º ano, eu já vi seringal aqui no estado com 20 anos de exploração, que o dono nunca colocou adubo e ele continua produzindo. É diferente de uma lavoura de café. A lavoura de café, se você não adubar, 3 anos depois você não colhe mais nada. A seringueira, mesmo se você não adubar, 20 anos depois, você vai estar colhendo ainda borracha e bastante. Então ela demanda muito pouco cuidado com ela. Mesmo depois de plantado, que já está aquela fase inicial. Mas, por exemplo, o senhor falou de 20 anos aí, não tem nenhum segredinho aí que o produtor ele pode adotar para conseguir essa marca, né, de ficar décadas colhendo aí o seu látex? O seringal, em atividade econômica no estado do Espírito Santo, mais antigo que nós temos, é o seringal Tiratema, que tem ali, perto de Viana ali. Ele é aquele produtor ali, ele é uma pessoa que entende muito de seringueira, João Maurício, ele é praticamente um doutor em seringueira. Aquele seringal foi implantado em 1962. Aquilo ali foi um trabalho feito pela Secretaria da Agricultura, junto com o proprietário da terra. Teve uma participação grande da Secretaria da Agricultura, porque a Secretaria da Agricultura tinha a intenção de ter parceria naquele plantio, para que nós pudesse ser o tiratema mesmo. Seringueira produz ou não produz? Deu certo, está lá. Começou a produzir em torno de 1969 e está produtivo até hoje. E com a produtividade, né, muito boa. O produtor ali tem economicamente muito rentável. O solo protegido, tudo protegido. Quanto carbono não já se retirou da atmosfera, né, com o seringal que está ali há mais de 40 anos.
Bom, para a gente finalizar o nosso programa, Pedro, daqui para frente, né? Sabemos aí que vocês têm algumas metas, né? O que tem de novo daqui para frente com relação à plantação de seringueira aqui no estado? Cursos, oficinas, capacitação de produtor, de técnicos, o que vem pela frente? Esse ano nós fizemos um simpósio de seringueira, foi junto com a Gran Expo. Nós reunimos lá em torno de 200 produtores de seringueira do estado. Foram 2 dias, né, de palestras. E para o ano que vem nós estamos na nossa programação da Secretaria, fazer um congresso brasileiro, vai ser o 3º congresso brasileiro de seringueira. Deverá acontecer no município de Guarapari. Guarapari é um município do estado grande produtor de seringueira. É onde estão a maior produção de seringueira está no município de Guarapari. Então nesse congresso aí participarão estudiosos da área, pesquisadores, mais uma troca de informação mesmo. O produtor, ele pode ter acesso também a esse simpósio? Pode, porque esse congresso que vai ter o ano que vem, ele tem 2 partes. Uma que é dirigida a pesquisadores, né? ao homem da academia, né? E tem a outra parte que são só palestras. Essa parte de palestras, o produtor pode estar participando, deve participar, e tenho certeza que eles vão estar lá também. Até para quê? Para que eles possam ampliar os seus conhecimentos, né? Bom, Pedro, quem quiser tirar alguma dúvida sobre o Proboris ou sobre seringueira, pode entrar em contato com o senhor em qual ramal, em qual e-mail? Qualquer informação sobre seringueira pode procurar um técnico do Incapé no seu município ou na Secretaria de Estado da Agricultura para 3636-3675. É um telefone fácil, né? E o e-mail galveias@ceag.es.gov.br. Importante é não começar a atividade sem ter informação, né, Pedro? Senão é uma atividade porque você implanta para 40 anos. Se você começar errado, você vai ter 40 anos de erro. 40 anos de prejuízo, né? É melhor começar certo. Pedro, muito obrigado por participar do nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. À disposição. Encerramos aqui mais uma edição do programa Assembleia do Campo. A você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá.